guys! Bom dia from Dubai! Eu me chamo Ayla e há um mês eu me mudei para Dubai sozinha e completamente sem muito conhecimento sobre Dubai. Tudo que eu sabia sobre a cidade era o que eu via na televisão, era o luxo, os arranha-céus, eu sabia que tinha o Sheikh, Habib, Mesquita, que era no meio do deserto, mas fora isso eu não tinha muito conhecimento. Um mês que eu tenho vivido aqui, eu tenho aprendido muito e quebrado muitas crenças que eu tinha antes de me mudar pra cá. E eu confesso que eu tinha muita insegurança, muitas incertezas na minha cabeça e principalmente muito medo. Mas mesmo assim eu decidi arriscar tudo e pagar pra ver. Então, se você tá curioso em saber tudo que eu descobri, além dos arranha-céus e do luxo, vem comigo que eu te conto nesse vídeo quais são as minhas primeiras impressões sobre Dubai. Enquanto eu tô fazendo o vídeo, olha com o que eu me deparo aqui. A primeira coisa que passou na minha cabeça assim que eu decidi mudar foi: putz, e agora? O que eu vou fazer com as minhas roupas? Porque no Brasil, como é calor, a gente tá acostumado a ser mais livre, a usar uma roupa um pouco mais decotada, um short um pouco mais curto, aparecendo a barriga, né? E eu achava, eu tinha a impressão de que aqui as mulheres principalmente teriam que se vestir todas cobertas. Mas quando eu cheguei aqui, não foi bem assim. Se bem que eu fiquei um pouco receosa quando eu pisei no aeroporto, porque eu nunca tinha pisado até então em um país asiático, principalmente muçulmano. E quando eu cheguei no aeroporto, eu já vi aqueles homens vestidos com a roupa, né, que é a roupa dos nativos, aquela roupa branca, aquele negócio na cabeça que eu ainda não aprendi o nome. E assim me veio um baque de tipo, na hora, caraca, mano, eu tô num país muçulmano. Mas foi só os primeiros segundos, porque depois eu já vi que tinha muitas outras pessoas com todo tipo de roupa, e aí eu fiquei um pouquinho mais tranquila. Depois das vestes, uma coisa que eu fiquei super impressionada foi logo assim que eu saí do aeroporto, porque eu vi, gente, olha esses prédios. Esses prédios, um mais lindo do que o outro. Isso porque a gente tá na beira da praia aqui em Marina, mas quando você sai do aeroporto, a caminho daqui, cara, tem prédio um mais lindo do que o outro. Parecia que eles brilhavam, parecia que eles reluziam, aqueles arranha-céus assim, que você vê em filme. E eu jamais imaginei estar aqui. Então, quando eu tava no táxi, eu ainda tava ouvindo Fernandinho, Uma Nova História Deus Tem Pra Mim, eu comecei a chorar. Eu falei, caraca, eu não acredito que eu tô em Dubai, mano. Eu não acredito que eu tô em Dubai. E daí eu comecei a chorar, olhando os prédios. Lindo, 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 a cidade linda. Tudo muito limpo. Você não encontra nada, que você não encontra lixo. Se você encontrar uma bituca de cigarro, é muito e é contado. Parece que é uma cidade perfeita. Parece que Dubai é tudo perfeito. Assim, é muito difícil conseguir descrever. Olha que eu já viajei bastante, mas pra mim Dubai conseguiu me surpreender, coisa que eu nunca tinha sentido isso por um outro lugar antes. Olha isso! Olha isso! Agora olha isso! Maior roda gigante do mundo! E esse é o Golfo Pérsico. E outro fator que eu também ficava um pouco preocupada era em relação ao clima, porque por estar no deserto, eu sabia, e muita gente fala, que é muito quente, você mal consegue sair na rua. Mas o que eu não sabia era que esse período de início de ano é o inverno em Dubai. Então o clima ele é mais ameno, é um pouquinho mais friozinho. Sim, acreditem, eu saí aqui com jaqueta, com uma roupa um pouquinho mais coberta, porque realmente quando eu cheguei em fevereiro, mês passado, tava um pouco mais frio. De dia até que era um calor ok, mas também não era muito quente, e à noite fazia frio. Então isso me ajudou bastante, principalmente agora na minha adaptação, porque a partir de maio já começa a esquentar, e aí eu vou voltar aqui pra contar pra vocês como é que tá sendo. Eu já tô sofrendo desde agora.
Mas o bom de morar em lugar chique, meu amor, é que em todo lugar tem ar-condicionado. Em todo lugar. Até a parada de ônibus, se você quiser ser pobre, mas pobre chique, até a parada de ônibus tem ar-condicionado. Óbvio que não são todas as paradas de ônibus, né? Porque o pobre não tem 1 minuto de paz. Mas se for pra passar calor, eu prefiro passar calor em Dubai do que no Brasil. E a parada de ônibus, por exemplo, não tem ar-condicionado. Mas eu vou saber lidar com isso. Mas o medo que eu considero principal, que era o que eu mais temia, era em relação à segurança. Isso porque, como eu vim sozinha e mulher ainda por cima, né, você se sente de uma certa forma vulnerável. E eu vou contar um segredo pra vocês, que eu tava com muito medo de vir pra cá e ser um tráfico humano. Acontece que eu vi uma história no YouTube, porque eu comecei a pesquisar coisas sobre Dubai antes de vir pra cá, que uma mulher, ela foi sequestrada, colocaram uma burca nela dentro do Dubai Mall, um dos shoppings mais ricos e mais seguros que tem aqui. Isso porque ela tava com o marido dela. E eu falei, putz grila, mano, e agora? Porque se acontecer alguma coisa comigo, eu não tenho ninguém pra me esperar do lado de fora. Toda a minha família, todos os meus amigos começaram, compra um localizador e coloca na tua... E assim a gente vai conseguir te localizar. Se alguma coisa acontecer contigo, a gente vai saber onde tu tá. E eu pensei seriamente em fazer isso, pelo menos até o tempo de eu me estabilizar, de ver onde eu tava pisando, ver que realmente era seguro, que eu tava bem. Só que eu não fiz. Mas eu realmente considerei essa possibilidade. E desde então eu tenho me surpreendido horrores, porque Dubai eu acho que se não é o primeiro, é um dos lugares mais seguros do mundo, principalmente para mulher viajar sozinha. Aqui a gente tem liberdade para andar o horário que a gente quer, onde a gente quiser, com a roupa que a gente tiver. Ninguém vai te olhar, ninguém vai fazer nada. Isso porque é uma cidade muito multicultural. Eu acho assim que 80% da população daqui é estrangeiro. Então por isso eles já estão mais acostumados, mais abertos. Eu sei que comparado a outras cidades, como por exemplo Abu Dhabi, Dubai, ela é uma exceção, é praticamente uma bolha no meio do mundo muçulmano. Eu sei que nos outros países não é assim, mas aqui é muito seguro, aqui você tem muito mais liberdade. Eu só tive um episódio que eu me senti desconfortável sendo mulher e foi no metrô, porque eu acho que os indianos, principalmente, eles não estão muito acostumados a ver uma mulher um pouco mais produzida. E olha que eu não tava nem assim, tipo, chamando muita atenção, mas eu tava com um vestido muito bonito, eu tava maquiada, eu tinha enrolado o cabelo e eu tava assim toda chique dentro do vagão de metrô, 6 horas da tarde, que é o horário que o pessoal que trabalha sai, né? E aí tinha um indiano, esse indiano, cara, ele ficou me encarando a viagem toda e eu fiquei muito desconfortável mesmo. Depois disso, eu descobri que tinha um vagão só para mulheres e crianças, provavelmente por conta dessas questões de assédio. Mas assim, tirando isso, eu em nenhum outro momento eu me senti desconfortável ou pensando que eu sofri xenofobia ou algo do tipo por ser mulher, por ser estrangeira. Eu tô amando. Às vezes eu sinto como se eu tivesse encontrado meu lugar no mundo, sabe? Se eu vi o carro da polícia umas 2 vezes em todo esse um mês que eu tô aqui, foi muito. E mesmo assim, nem é necessário. Porque se você fizer qualquer coisa, pensar, tentar cometer qualquer crime, eles vão te encontrar. Aqui tem câmera em tudo quanto é lugar. Se preciso, eles vão te perseguir. Eles não vão te perseguir, né? Se for necessário, eles vão te seguir pelas câmeras até onde você mora, os seus documentos, e você nunca mais pisa em Dubai, fora que aqui as regras, as leis são muito rígidas. Então, por isso, o índice de criminalidade aqui é praticamente zero. Não que não exista pessoas pobres, óbvio que existe. Por exemplo, um indiano, um filipino, alguém que vem de um país um pouco mais vulnerável, você acha que eles ganham muito? Eles não ganham muito. Porém, eles não roubam, eles não só eles, tá? Mas assim, uma pessoa um pouco financeiramente mais vulnerável, posso dizer assim, eles não fazem isso porque, cara, Dubai, o negócio em Dubai é diferente. Aqui é tudo no preto e no branco. Aqui tem câmera em tudo quanto é lugar. Por um lado,
Isso é muito bom, porque te dá a segurança de que você pode deixar seu celular aqui, deixar sua joia na praia, entrar no mar, você vai voltar e vai estar absolutamente lá. Ninguém vai mexer, ninguém vai pegar. Dubai, assim, questão de segurança, realmente é 10 de 10. A minha experiência até então tem sido muito boa, eu tenho adorado a cidade, tudo que ela tem oferecido. Eu sei que eu ainda não vivi muito nesse só um mês que eu tô aqui, mas eu também sei que Dubai tem muito mais para me oferecer. Aqui é a capital, vamos dizer, do Oriente Médio, a junção do Ocidente com o Oriente, então eu praticamente não sinto tanta diferença, tanto impacto assim na minha cultura. Além de ser uma das cidades mais importantes do mundo, é também a cidade que abriga tudo de mais grande, tudo de mais inteligente, tudo de mais moderno em Dubai. Então, guys, se vocês têm mais curiosidade de saber como é a vida em Dubai, já não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com aquele amigo que tem o mesmo sonho de morar fora e até o próximo vídeo. Tchau!